Olá pessoal do Stardust, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem está falando é o Felipe Ciganos, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma ferramenta muito utilizada, uma ferramenta que engana às vezes e causa procrastinação nas pessoas. Nós vamos falar também da procrastinação em si, né? Como gerar os máximos de resultados possíveis na área que vocês querem desempenhar uma função. Gente, como eu sempre digo aqui no canal, esse é um canal para ativar vocês uma nova consciência, né? Uma consciência em que vocês se tornem a melhor versão de vocês mesmos. E essa é a proposta, talvez, do nosso grandíssimo Criador, e é ver as suas criaturas, os seus filhos, desempenhando o máximo das suas capacidades, não é mesmo? Existe uma coisa que nós chamamos de efeito Zenão, não é? Que causa essa ansiedade, que causa essa prática em que você força todos os acontecimentos, não é mesmo? E isso ele paralisa todas as energias. Então, imagina que quando nós falamos de progresso, tem que ser algo natural. O universo, ele tem toda a sua mecânica, todas as suas naturalidades ali, desempenhando um fluxo natural. Quando eu falo de naturalidade, eu vou dar esse exemplo, vou dar dois exemplos para vocês que são um animal qualquer desempenhando uma função, lembrando que, como nós, os nossos irmãos mais novos, que são os animais, eles não têm aquela camada que nós chamamos de ego, né? Que é a identificação. Eles não têm uma identidade, né? Mas no caso dos seres humanos, temos essa identidade. Por exemplo, eu sou o Felipe, eu tenho um canal, eu moro numa cidade que está no país e nós se identificamos com isso, certo? E essas são também as nossas crenças. E muitas pessoas vão acumulando essa bagagem ao longo da vida, tá? E essa bagagem ela vai cada vez mais crescendo conforme as experienciações dos seres. Fora isso, existe nós chamamos de inconsciente coletivo, que é aquilo que todas as pessoas meio que compartilham, né? E tem uma lei muito interessante que fala de entrelaçamento quântico. Quando nós falamos que nós viemos de um único ponto, é exatamente isso. E esse único ponto, ele está presente em todas as coisas. Então, todos nós compartilhamos uma consciência. Essa é a consciência global, esse é a consciência que os seres, por exemplo, nós seres humanos compartilhamos. E também existem outras camadas. Quanto mais fundo você vai naquela parada que é experienciação, que você experiencia de todas as formas possíveis os acontecimentos, as vivências da vida, você vai acumulando mais desta consciência, você vai adentrando nessa consciência que eu chamo de vácuo quântico, que é o próprio Criador, tá? Porém, existem algumas pessoas que estão dentro deste inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo ele é compartilhado através do quê? Dos meios de comunicação, das notícias, tá? De tudo aquilo que seus pais falaram, seus avós, seus parentes, aonde você nasceu. Existem crenças que são compartilhadas, arquétipos, né? Histórias. Então imagina assim, você lá nos seus 5 anos de idade, até os 5, 6 anos, não temos um ego definido ainda, ou seja, não temos filtros para defesas, né? E nós chamamos isso também de credibilidade, que é tudo que nos é dito por outra pessoa, que geralmente nós respeitamos, que nós temos essa pessoa como um padrão a ser seguido, né? Uma pessoa que geralmente é os nossos pais, nós compartilhamos as mesmas crenças. Então, qual é o experimento aqui para você desempenhar a melhor progressão na vida de vocês? É voltar. Quando eu falo voltar, é uma coisa que eu digo sempre aqui no canal que não existe passado. Lembrando que também não existe presente.
Por que que isso não existe? Porque a vida é um eterno presente e o tempo é relativo. Até Einstein falava isso, até grandes mentes, grandes nomes sempre disseram isso pra gente. Porque se a vida não fosse isso, não teria problema algum essas vivências e esses acúmulos e essas bagagens, tá bom? Então, como é que eu crio uma realidade prazerosa, uma realidade harmônica e uma realidade sem essas mazelas, sem tudo que aconteceu no passado? Lembrando, tudo é um presente. Então, se a sua vida está de uma forma que você não quer, verifica-se que você está ainda carregando aquelas energias e aquelas crenças até hoje. Então explica, né, que tudo está acontecendo no presente. Perfeito? Lembrando mais uma vez, deixem as suas dúvidas aqui embaixo que eu leio todas elas. Eu trago vídeos, respondo vocês. Lembrando que nossas redes estão aqui embaixo também. Nos siga, tá? Que todo dia eu posto alguma mensagem, alguma pérola lá, algum insight para vocês, para que vocês estejam cada vez mais no momento presente. Então, existem outros pensadores muito importantes, né, que seria um deles Joel Goldsmith, e ele fala muito desse estado da presença. Osho também fala muito disso, tá? Lao Tse, que é o caminho do taoísmo, ele explica para vocês que a nossa mente, por todas essas crenças, por todos esses experimentos que a gente foi levando de bagagem, criamos um padrão, certo? E na nossa mente esse padrão ele fica sempre se repetindo. A ideia para sair dessa tensão dos opostos, tá? É você sair desse padrão. Quando algo vier, porque vem, que nós geralmente falamos das sombras, né? Que são todas isso que a gente coloca debaixo do tapete, isso que a gente joga para o nosso inconsciente, isso é uma defesa normal, tá? É uma defesa de vocês, do próprio eu de vocês, né? Senão as pessoas, imagina, eu sofri um trauma nos meus 5 anos. Digamos que meu pai, alguém da minha família morreu, alguém que era muito ligado a mim se distanciou, nos abandonou, ou eu sou, por exemplo, vocês, por exemplo, sofreram bullying na escola por conta de algum defeito na aparência, né? Que os seres humanos eles são muito visuais, né? Eles querem a 100% a perfeição, mas isso não acontece na vida deles, né? Então existem algumas redes de comunicação, de aplicativos que querem vender a ideia da perfeição. E quando você se coloca nessa ideia de que tudo precisa ser perfeito, você não dá margem para erro. E às vezes você coloca expectativas tão irreais que você paralisa ali mesmo e você nem tenta começar algo. Tem uma frase do Wendell de Carvalho, que é um grandíssimo coach, muito bom. Recomendo vocês irem até ele. Ele fala de que feito é melhor que perfeito. Aí você se pergunta, né? Como assim? A perfeição, às vezes o ego ele já dá já bate na sombra de vocês. Como assim? As coisas têm que ser perfeitas, as coisas têm que ser rápidas, têm que ser ao máximo que eu conseguir. Mas quando você coloca isso na mente de vocês, de que tudo precisa ser perfeito, de que tudo tem que ser, não podem haver erros, e você percebe que desde do começo da sua infância, quando você passou pelo ensino, o estudo, né, na escola, você percebeu que existe essa pressão desde do começo lá da sua infância, da sua criação. Você percebe que é instalado um padrão dentro de vocês de que vocês não podem errar. Errar é feio, cometer erros é feio. Se você errar, você é julgado, você é criticado, você recebe uma punição, não é mesmo? É até interessante falar isso para vocês. Percebam-nos se vocês já tiverem filhos, né? Se vocês já tiverem sobrinhos, tá bom? Deixem eles errarem.
porque isso não cria esse trauma, né, de que tudo precisa ser perfeito. E quando eles se transformarem em adultos, isso quebra esse padrão e eles podem se aventurar. Existem mães que são super protetoras e não deixam o filho amadurecer. Então você percebe que na nossa civilização de hoje está tudo, eu diria, errado. Você percebe que em passagens indígenas e xamânicas, quando o adolescente ele chega a uma certa idade, ele precisa passar por um ritual de aperfeiçoamento, né, para gerar maturidade nele. E você percebe que eles deixam os filhos deles errarem. E tem uma outra frase muito interessante que fala, né, que tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens fracos. É exatamente isso. Então permita-se errar, permita-se fazer mesmo que não esteja perfeito. Lembre-se, feito é melhor que perfeito, tá? Isso vai criar uma rotina, um hábito na vida de vocês que vocês não vão procrastinar mais. Porque lembrem-se, existe o caminho da maestria, né? O arquétipo do mestre, o arquétipo do mago, o arquétipo do eremita, que fala disso mesmo. E também, e todos estão ligados com o arquétipo do herói, que você precisa se deixar fluir, né? Você precisa trazer para o presente e para sua vivência, para sua vida, o melhor estado possível seu. E ele vem naturalmente, quando você deixa ele se experienciar. Isso explica o efeito Zenão, tá bom? E quando você faz as coisas simplesmente porque você quer fazer, porque é legal de fazer, porque você ama, isso gera inúmeros benefícios para a nossa saúde, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para as outras pessoas que estão ao redor, que elas vão sentir-se não pressionadas também, porque você está fazendo o seu máximo ali sem colocar pressão, tá? Isso é a chave mais importante que existe hoje, a maior lei, talvez, que exista é que você não deve colocar pressão. Você deve viver a vida com essa alegria, sem expectativa. Que lembrem-se, quando o inseto ele simplesmente sente fome automaticamente porque ele não tem um ego definido ainda, a comida vem para ele automaticamente. Então imagina a gente nesse estado que nós estamos de evolução, chegamos a um estado que temos várias camadas do nosso cérebro que estão cada vez mais sendo melhoradas. Então imagina que qual é a capacidade da gente de co-criar a nossa realidade. É imensa. A gente só não deixa por conta dessas crenças que foram instaladas. Perfeito? Então, volte lá atrás, verifica o que foi dito para vocês e comecem a questionar isso. Vai ser um processo doloroso, que você está acostumado com isso, mas eu sempre falo, verifica as bagagens que vocês estão levando aqui, ó, nas costas e verifica o peso delas e se é válido, se vale a pena segurar todo esse peso e deixar a vida cada vez mais sem graça, entendeu? Então você verifica que tudo isso que é dito pra gente, todos esses meios de comunicação e tudo que nos foi ensinado, infelizmente, fazer o quê? Esse é um planeta que está evoluindo ainda. Verifica se vale a pena você ter essas crenças e verifica o que realmente o criador ele quer pra gente, tá bom? Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Lembrando, nós estamos fazendo já as consultas. Aqui, ó, as consultas já foram abertas, as agendas, tá bom? Para mais informações, nos sigam lá no Instagram, por direct, tá bom? Eu explicarei como é que vai funcionar as perguntas. Significa que elas funcionarão para qualquer área, seja de relacionamentos, seja de prosperidade, seja de saúde. Só alguns assuntos, como gravidez e morte, nós não falaremos aqui, mas está liberado. Está, conforme a espiritualidade, já está no caminho, tá bom? Isso foi um trabalho e eu fiquei um tempo parado aqui no YouTube, mas que foi necessário para abrir esses caminhos. Então, novos caminhos estão sendo abertos. Obrigado, tá bom? Mais uma vez, espiritualidade. E novas
coisas, novidades estão chegando, tá bom? Mais uma vez, gente, deixem um like, se inscrevam no canal para vocês receberem novos conteúdos aqui. E mais uma vez, meu obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.